Olá pessoal, tudo bom? Então, dando continuidade ao nosso curso de FIC, Formação Inicial e Continuada em Proteção Radiológica, dentro dessa disciplina de produção da radiação, hoje a segunda aula, a gente vai trabalhar então com a questão da filtração e colimação. A gente viu na aula passada, principalmente, a questão aqui de cabeçote e ampola, né? A produção da radiação. Então hoje a gente vai ver ainda uma questãozinha de filtro aqui dentro do cabeçote, tá? A caixa colimadora, colimação, enfim, né? Todo esse processo. E também aqui embaixo da mesa de exames, a grade antidifusora, tá? Que são itens acessórios, né? Mas de acessório quase não tem nada, porque é obrigatório você ter eles, né? Principalmente no equipamento físico, porque eles vão te dar não só qualidade na imagem, certo? Como também vão propiciar uma menor dose no paciente. Então são itens muito importantes. Bom, a gente viu então na aula passada, principalmente, que quando você está na mesa de comando, ou unidade de comando, né? Depende como você quiser chamar, você basicamente controla quantidade produzida de radiação, né? Que é corrente tempo, o MAS, ou você controla energia, que é a tensão, o KV. Então, a princípio parece assim que, ok, é só isso que eu posso fazer, é só isso que eu posso controlar a radiação, certo? Tensão, corrente, tempo, ok. Então sempre a radiação vai ser produzida igual, sempre a mesma quantidade, sempre do mesmo jeito. É como se você, sei lá, ligasse lâmpadas no quarto. Ou eu acendo a lâmpada grande lá em cima, né, no teto, ilumina todo o quarto, ou eu tenho um abajur, uma lâmpada de cabeceira do meu lado e acendo aquela. Ou eu acendo as duas, ou só uma, enfim, ou ilumino tudo, ou elimino um canto e deu. É só isso, né? E na realidade não é bem assim. Então, claro que a produção principal da radiação ainda é lá na unidade de comando, parâmetro elétrico, tensão, corrente e tempo. Mas você ainda pode alterar, digamos assim, o seu feixe de radiação, certo? Então, eles já são produzidos, vão ser produzidos, se for o mesmo KV, o mesmo MA e tempo, vão ser produzidos a princípio sempre iguais, certo? Mas eu ainda posso, digamos assim, controlar, que não é bem controlar, mas eu ainda posso mexer nesses fótons, nesse feixe de radiação. O que é que eu posso fazer? Eu posso filtrar, certo? E eu posso limitar a área de incidência, certo? Então, a filtração, o que a filtração faz, certo? A gente viu já os gráficos da aula passada, como é que é produzida, né, por radiação de freamento, radiação de característica. Então, como é que funciona? Qual é a cara, qual é o desenho daquele espectro, daquele feixe? Muito bem, se eu filtrar, eu posso alterar aquela forma de onda. Aquele gráfico mostrado pode ser alterado, certo? E aí eu posso, principalmente, diminuir os fótons de baixa energia, que só dão dose no paciente, tá? E posso proporcionalmente deixar os fótons de alta energia, mais fótons de alta energia. Eu não vou criar, eu vou diminuir os de baixa bastante e os de alta energia eu vou diminuir, mas é bem pouquinho, então proporcionalmente há uma variação. E eu também posso fazer limitar ou colimar, né, que é o que a gente está mais acostumado, a área de incidência, certo? E sempre, a princípio, tá errado aqui, menor que o tamanho do filme, certo? Porque a anatomia pode ser menor que o tamanho do filme. Então isso vai propiciar que eu diminua a dose no paciente e melhore a qualidade de imagem, tá? E a gente vai ver então cada um desses dois. Bom, então quando a radiação atravessa a matéria, ou seja, atravessa
o óleo da ampola, o filtro, né, o filtro adicional, o filtro inerente, a própria colimação, atravessa o corpo humano, certo? Ela altera o seu espectro, ou seja, espectro é o conjunto de frequências. Então, cada vez que a radiação passa por algo, atravessa algo, ela muda o seu conjunto de frequências. Por quê? Porque parte da radiação, muito ou pouco, não interessa, alguma parte é absorvida por esse material ou pelo corpo humano e outra parte atravessa, né? O que o pessoal chama geralmente de penetração, né? Penetrar mais, penetrar menos e assim por diante. E aí com isso a quantidade dos fótons é alterada. Então os de baixa energia ficam, os de alta energia passam. Então o que eu faço para alterar esse espectro? Eu uso placa, filtros na frente desse feixe ou antes desse feixe, tá? E aí com essas placas eu consigo fazer atenuação e filtração. Na realidade, a atenuação e filtração são praticamente a mesma coisa, ok? É só conceitualmente que a atenuação é um pouquinho diferente de filtração um pouquinho diferente de atenuação. É tipo o objetivo, tá? É você tomar água para matar a sede ou tomar água para tomar um remédio junto. Quer dizer, a água é a mesma água, só que uma hora é medicamento, outra hora é matar a sede, simplesmente, enfim. Tá? Então, é só por que você está usando, se é para atenuar ou filtrar. Mas, enfim. Então, oficialmente, atenuar é reduzir. Então, eu vou falar em atenuação do feixe, quer dizer, eu estou diminuindo a intensidade. Eu tinha 100, quero 10. Eu tinha 1000, quero 1. E geralmente você fala de atenuação quando você fala de blindagem, tá? Porque a gente vai ver o que é filtração, vai ver que é a diferença. Então, assim, a blindagem serve para atenuar a radiação. Nunca você vai dizer que a filtragem serve para... a blindagem serve para filtrar a radiação. Não, a blindagem serve para diminuir a radiação, atenuar. Tá? É só uma questão de terminologia. Então, se a gente conhece o sistema de atenuação ou filtração, a gente pode utilizar a nosso favor, em favor da qualidade do exame, e o seu chefe vai gostar, e o médico vai gostar que o exame ficou de melhor qualidade, mais nítido, ou para diminuir a dose no paciente, tá? Que é um marketing para a clínica, né? Embora ninguém use, ninguém diz assim, venha na minha clínica que a dose é menor, né? O máximo que você diz é venha na minha clínica ou no meu serviço que a minha imagem é melhor, né? Nunca a dose é menor, mas enfim. E também porque lembre-se que sempre há um pequeno espalhamento pela mesa, pelo paciente, própria radiação de fuga do cabeçote, que você está lá dentro da sala e você também está recebendo um pouquinho daquilo. É muito pouco, 100, 1000 vezes menos que o paciente recebe, né? Mas você trabalha todo dia, né? Então de pouquinho em pouquinho você vai danificando lá suas células. Então quanto menos radiação, quanto mais proteção, tanto serve para o paciente quanto para você ou a equipe numa fluoroscopia, por exemplo, hemodinâmica. Bom, atenuação independente ou filtração sempre pega em primeiro lugar os de baixa energia, tá? Porque é os que têm menos penetração, é os que mais são atenuados, absorvidos, os que mais interagem com a matéria, certo? Qualquer, às vezes, milímetro de papel já barra alguma coisa, certo? Se for mais espesso, barra mais fótons. Daí que quanto maior a espessura, maior a atenuação, porque mais chance eu tenho daquele fóton achar um elétron pela frente, achar um átomo, um núcleo de um átomo pela frente e ser absorvido, certo? Se eu tenho pouca espessura, ele pode passar reto e não ser atenuado, não ser absorvido. Por outro lado, quanto maior a energia, que a gente chama, maior penetração, mais longe vai, mais dentro vai,
mais atravessa, né? Porque tem menor chance de interação, certo? Então, quando eu estou pensando em atenuar, eu estou pensando em espessura, sendo que essa espessura, ela serve para uma energia. Se eu aumentar a energia, aquela espessura já não é tão eficiente, certo? Então, avental de chumbo no raio-x convencional, ok, funciona bem, fluoroscopia, tomo, funciona bem. Esse avental de chumbo na medicina nuclear, já há dúvida se ele vai funcionar, tá? Se ele vai realmente te proteger daqueles fótons de mais alta energia. Numa radioterapia, é papel, serve para nada, tá? Eu vou usar na radioterapia lá 15 MeV, 5 MeV, mesma coisa que nada, certo? Então, esse é avental de chumbo normal, né? Certo? Então, a gente tem que sempre lembrar também da questão da espessura com a energia, tem uma relação entre elas, certo? Então, só lembrando aqui, por exemplo, eu tenho, pode ser uma placa, pode ser um pedaço de madeira de 1 centímetro. Então eu vou jogar, digamos, 1000 fótons, certo? De várias energias lá, produzidos, sei lá, 100 keV, 100 mil electronvolts. E esses 1000 tem de baixa energia, média, alta energia. Então a energia média é 48. Com 1 centímetro eu reduzo 30%. Então dos 1000, 700 saem vivo do outro lado. Ok. Só que o que acontece? Quem são os 300 que morreram aqui no meio? Que foram absorvidos? A maioria deles vão ser de baixa energia. Então eu tinha 1000 fótons com diversas energias e sobreviveram 700 com maior energia, os de menor morreram. Por isso que a energia média subiu. Se eu usar o mesmo 1 centímetro, tá? O que acontece? Como a energia média aumentou, como eu tenho os fótons de alta energia aqui, ora, se o fóton de alta energia conseguiu passar por 1 centímetro, ele tem muita chance de passar pelo próximo, certo? Então o que acontece? Eu já não reduzo 30%, eu reduzo só 20%. O mesmo 1 centímetro, certo? Digamos, eu botei 2 placas, né? Então a primeira reduziu 30, quando eu coloquei a segunda, só reduziu 20, certo? Por quê? Porque a energia média aumentou, os de baixa energia ficaram, só sobrou os de média e alta. Aí, então 20% de quem? De quem sobrou, 700, dá 560. Como, de novo, os de média energia ficaram, só passaram os de alta energia, eu passo a ter uma energia média mais alta ainda. Então, se eu quiser botar mais uma placa de 1 centímetro, esse 1 centímetro não vai reduzir mais 30 nem 20. Por exemplo, 10% só. Então, dos 560 eu passo a ter 504. Certo? Por quê? Porque os de baixa energia ficaram, os de média energia, só aqueles que têm alta energia. Se ele tem alta, ele tem chance de passar por 1, por 2, eventualmente também por 3, certo? O que significa isso? Que não adianta, em muitos casos, eu ficar aumentando a barreira, eu ficar usando 2 aventais de chumbo, porque o segundo avental, ele vai atenuar muito pouco, porque tipo, o que o primeiro não conseguiu segurar, o segundo não vai conseguir muito pouco, tá? E só para vocês terem uma ideia, o avental de chumbo, mesmo de 25 milímetros de chumbo, menor, ele é feito, tá, para absorver em torno de 85% da radiação, certo? No mínimo 85%, isso para tomografia. Se você usar para mamo ou 50 kV, ele vai absorver praticamente tudo. Então, na faixa ali de 100, 120 kV, ele absorve o de 25 milímetros, em torno de 85% da radiação, deixa passar 15%. Como é radiação espalhada, também é pouco, né? Então 15% é razoável.
O de 50 milímetros, ele sobe. Olha só como não vale a pena botar mais 25. Puxa, se 25 dá 85, mais 25, então dá 100% eu estou protegido. Não. Mais 25, ou seja, de 50 milímetros, que é o dobro, ele está na faixa de 97%, certo? Então, se eu botar 2 de 50, né, ficar corcunda além disso, eu vou ter 1,97, sobrou um pouquinho, esse pouquinho ele vai reduzir mais 90%, um pouco menos, porque só vai sobrar de alta energia. Ou seja, com 2 eu vou passar de 97 para 98 a 99%. Ou seja, eu vou ganhar 1% e vou estar usando 2 aventais, tá? Então, tem um ponto ideal que não vale mais a pena você ficar colocando barreiras. Barreiras que atenuam, que é diferente de filtrar, né? Que atenuam, porque é essa a ideia. Então, o que acontece? Você começa com 1000, por exemplo, isso aqui a razão é de 2 centímetros. Então, 2 centímetros dá metade, mais 2 centímetros, a metade do que eu tinha antes, de 500 para 250, mais 2 centímetros seria 125, mais 2,60, mais 2,32, ou seja, aqui eu já estou com 32 de 1000, isso é 3%, certo? Então, se eu continuar botando 2, 2, 2, 2, vai passar 3%, 2%, 1%, 0,5%. Ou seja, chega um ponto que não vale a pena. De 10 passar para 20 centímetros. Vai passar de 3 centímetros ou de 97 absorvido para 98,5, certo? Então, tem um limite, como a gente diz, um limite ótimo, né? Daí vem a palavra otimização. Ou seja, não adianta eu gastar mais dinheiro que o benefício, a blindagem que eu vou ter é pequeno, certo? Então, isso é o princípio da atenuação, tá? De usar, então, por exemplo, um avental de chumbo, um saiote, tireoide, tá? Vou botar dois colar de tireoide. Não tem, o primeiro já vai 90%, o segundo vai te dar mais 2, 3%. Quando você fala em filtração, é que nem filtrar café. Você quer que passe a água quente, mas não quer que passe o pó. Então, você está separando efetivamente. Então, quando você fala em filtração, você está ou reduzindo a quantidade ou eliminando, por exemplo, uma partícula. Fisicamente, você não quer que aquilo passe. Tá? Então, por isso que é filtro. Você seleciona. A passa, B não passa. A atenuação é tipo assim... de 100 eu quero que passe 50, eu quero que passe 30 ou 20. Não interessa se é mais, se é menos, se é partícula, se é energia, eu quero tentar diminuir o conjunto. Tá? Na filtração já é um pouco mais objetivo, você já diz o que você quer passar. No caso da radiação X, não tem como você filtrar alta e deixar passar baixa. É sempre ao contrário, você sempre filtra baixa, deixando passar alta. Tá? Mas aí a filtração... No caso, ela tem valores específicos, etc., porque você quer um objetivo previsto, né, de dose no paciente, alguma coisa assim. Tá? Você pode até não só reduzir, mas praticamente eliminar todas. A gente vai mostrar que a filtração chega a eliminar uma boa parte dos de baixa energia e com isso diminui a dose no paciente. Tá? Então, você vai ver que nas normas brasileiras antiga, Portaria 453, agora a nova RDC 330, do ano passado, elas vão falar que aparelhos convencionais, ou seja, aparelhos médicos, etc., tem que ter uma filtração de 2,5 milímetros. Então, veja, ele fala em filtração, não fala em atenuação. Por quê? Porque a filtração tem um objetivo específico. Qual é? Garantir que fótons abaixo de 15, 20 keV, mais ou menos, eu já vou mostrar, sejam eliminados. Ou seja, eu quero cancelar totalmente fótons dessa baixa energia aqui, de 15 a 20. Quer dizer, não dá de 0 até 20, né? De 0 até 15, 0 até 20. Certo? Por quê? Porque esses fótons, essa radiação vai bater no paciente, o paciente vai absorver as células do paciente, ou as suas, né, se for radiação espalhada, vão absorver,
e não vão gerar imagem, porque elas não vão atravessar o paciente para gerar imagem, para fazer, né, a sombra, né, o preto no branco, o cinza e tal. Vai ficar só no paciente, o paciente vai absorver tudo sem resultar em imagem. Por isso que se corta, se cancela tudo isso. Tá? Então, como é que é feita essa filtração, por que o valor de 2,5 e assim por diante. Bom, primeira coisa que vocês vão ler na legislação vai falar em filtração inerente. Tá? O que é essa filtração inerente? É o seguinte, quando o fabricante constrói a ampola, ele constrói o cátodo, o ânodo dentro do vácuo, ok, vácuo não é nada mesmo, né? Então não interfere, mas tem o vidro ou metal, isso daí já absorve a radiação. Depois passa pelo óleo, certo? Depois o próprio cabeçote pode ter alguma parte ali na sua janela, ali onde passa a radiação, que possa interferir ou absorver a radiação. Pode até considerar eventualmente a caixa de colimação. Ou seja, é tudo isso que é absorvido já pela radiação, certo? Todas as partes que não tem como você tirar, como você arrancar, né? E faz parte da construção. Tudo que, enfim, que a parte do equipamento não tem o que fazer, não tem como tirar, é chamado filtração inerente. Normalmente isso tem ficado em torno de 0,5, às vezes 1 milímetro de alumínio, certo? Então, quer dizer, o óleo não é alumínio, mas ele equivale a 1 milímetro de alumínio. Mas eu falei lá em 2,5. Então, o que o fabricante faz? Ele coloca uma filtração adicional. Ele coloca a placa de alumínio, ou chumbo, ou cobre, o que o fabricante achar melhor, mais conveniente, mais barato, certo? Para quê? Para se somar e dar o 2,5. Então, essa filtração adicional também é colocada lá dentro, junto do cabeçote, e a princípio não pode ser tirada pelo operador, enfim, tá? Não é nada que você possa tirar. Então, ele constrói o equipamento com óleo, com tudo, mede quanto dá e depois bota mais uma placa até fechar o 2,5. Então, normalmente, essa placa adicional vale 1,5 a 2 milímetros, certo? Por isso que você não pode olhar pelo cabeçote, ali pela caixa de colimação, e ver o filamento acendendo e gerando luz. Porque se você vê a luz, é porque não tem a placa, né? Não tem o filtro, tá? E o pior é que existiam alguns equipamentos desses, tá? Eu sei de colegas que já viram. Disse, olha, eu olhei pelo cabeçote e vi lá dentro a ampola, o óleo, a ampola e tudo. Claro que não disparou, óbvio, né? Senão ia radiação no rosto. Mas dava para ver. Significa que não tinha filtro, tá? Isso é proibido. Tem que ter o 2,5, certo? Então, a filtração total é a soma dos dois. Inerente, que é a própria carcaça, óleo, mais o filtro adicional. Por que a gente chama de 2,5? Né? A gente sempre fala 2,5. Na verdade, não é 2,5. 2,5 é se for medido a 90 mil volts, 90 kV, para monofásico, certo? Lembre que o monofásico sobe a 100% da radiação, da tensão, cai a zero, volta a 100, cai a zero, etc. Então, se você tiver um filtro de 2,5 para 90 kV, monofásico, você cumpre. Se você usar um trifásico, que ele já vai variar ali o 95% por ali, 100%, ou seja, ele vai ter muito mais tempo alta tensão, é quase contínuo, aí ele produz mais radiação, aí a placa tem que ser de 3 milímetros, tá? Só para vocês notarem, a gente sempre fala 2,5, mas na verdade tem valores. Ah, professor, se for de 70 kV, bom, se for de 70 kV é 2 mili. Ah, e se eu quiser medir a 50 kV, vai ser 1,8, tem outros valores, tá? Se for 120 trifásico, é 3,7 milímetros, certo? E a princípio tem que ser feito para não ser suprimido pelo operador, ou seja, ninguém pode ir lá desaparafusar facilmente, claro, né? Esses filtros.
Lógico, se fosse uma manutenção, tivesse que trocar a ampola, abrir todo o cabeçote, trocar óleo, alguma coisa, pode ser que esse filtro fosse tirado, mas enfim, tem que desmontar tudo, né? Não pode ser uma coisa assim como o cone que você bota e tira na caixa de colimação, tá? Então tem esse detalhe aqui. Muito bem, então o que que acontece, só para a gente ver. Isso aqui são cálculos reais, tá? Feito aí com software. Então, a gente não falou, mas todo mundo conhece o efeito anódico. Então, os elétrons que batem lá no ânodo e produzem radiação, eles vão produzir isso aqui. 8 trilhões de quintilhões de bilhões de fótons. Tá? Nem sei como é que lê esse número aí. Certo? E muitos com zero de energia. O que é o zero de energia aqui? Calor. Tá? Então estão produzindo muito calor, raio-x de baixa energia até 60 keV. Então eu pedi 60 keV no ânodo, né, na diferença potencial, e ele gerou esses fótons. Por causa do efeito anódico, o próprio ânodo já filtra, ou podemos dizer já atenua, né? Porque ali a gente não quer separar o joio do trigo. Então a gente pode dizer que que o ânodo atenua esses fótons aqui de baixa energia. E vejo que os de alta energia aqui acima de 30, ele praticamente não atenua. Ok. Aí eu aplico a filtração total. Lembre-se que eu digo lá, filtração é para matar, para eliminar de 15 a 20 keV. Então olha só, esse filtro de 2,5 milímetros de alumínio, ele mata, ele zera até 10. Então tudo isso aqui de 10, ou eventualmente isso aqui, mesmo depois do efeito anódico, tudo isso aqui é zerado, certo? 20 keV, que é aqui. Então eu produzia isso, saía do ânodo, olha só onde é que eu tô, menos da metade. Então todo esse conjunto aqui de radiação que iria para o paciente foi cancelada, foi eliminada direto lá em cima no cabeçote. Por quê? Porque isso daqui vai ser absorvido pelo paciente e não vai chegar no filme, não vai gerar imagem, tá? Depois eu continuo indo até 30 aqui, tem uma diferença, e mais no final aqui praticamente não tem filtração ou atenuação, tá? Então como eu queria cortar efetivamente aqui no 10, etc., o 20 diminui a metade, a gente chama de filtração, tinha um objetivo. O efeito anódico é um mal necessário, né? Quer dizer, você não produz radiação sem ter efeito anódico, então é complicado, tá? Então você é obrigado a ter o efeito anódico, então a gente chama isso aqui de atenuação, não de filtração. Agora a outra não, é filtração porque eu desejei colocar, certo? Então isso está lá fixo, não dá para mexer, pronto, se mede, né? De vez em quando no controle de qualidade você se mede para ver, certo? Isso vai dar menos dose no paciente, pode melhorar um pouquinho a qualidade. Mas aí a gente tem aquele velho problema de quem já fez, deixa eu ver, AP, anterior-posterior de pé. É a briga, né? Mesmo um pouco oblíquo ali. Por quê? Dedinho fino, queima, né? Fica preto. E o peito do pé ali fica branco porque absorver. Então você não sabe como é que você faz para ajustar. Então você pode usar filtros, tá? Filtros que são colocados, muitos deles lá na colimação, como se fosse um diafragma. Você coloca o filtro e aí o que que você faz? Você compensa. Onde a parte aqui, o pé é fino, o filtro é grosso. Ele absorve a radiação e diminui a quantidade que está aqui. E onde o pé é mais grosso, certo? Vai absorver mais radiação. O filtro absorve menos. Então, veja, eu produzo a radiação, ela vem
digamos, toda igual aqui, certo? Mesma quantidade, etc, etc. Aí com um filtro eu consigo diminuir. Então aqui tem menos e aqui tem mais onde precisa mais, tá? Então aqui, por exemplo, tem um abdômen. Então o que que eu poderia fazer? Deixar mais grosso aqui, já que a estrutura do paciente é mais fina. Então nas pontas. E diminuo aqui, porque aqui o paciente é mais grosso, certo? Então seria um filtro côncavo. Esse filtro pode estar aqui junto ao paciente, digamos assim, ou pode estar lá na caixa de colimação, certo? Preso lá. Então, por exemplo, esse aqui para fazer ombro, é uma espécie de meia-lua. Então, esse aqui o paciente deita em cima, certo? E ajeita aqui para compensar a questão óssea, né? Com os tecidos moles aqui em volta. Ou você pode botar lá na caixa de colimação, como se fosse um cone, né? Que ele encaixa naquela ranhura, aquela gaveta, enfim, que tem ali. E aí você coloca isso daqui para projetar a radiação exatamente aqui, certo? Esse aqui é para, acho que é cabeça de fêmur, né? A cabeça de fêmur tem que ficar mais ou menos aqui. Então isso de novo vai ser colocado aqui, vai ser encaixado aqui, como se fosse um cone. Aqui a gente tem um filtro, então ele filtra esse lado e esse lado aqui sai a radiação normal. Então pode fazer uma coluna, por exemplo, certo? Ou uma lateral de coluna. Então na coluna você quer mais radiação e na parte anterior ali que vai pegar pulmão, costela, etc, você quer menos radiação, você absorve, certo? Aqui também outro, em cuna e outras coisas. E aqui de novo, você pode botar no paciente, junto ao paciente no exame, essa cunha para compensar então a ponta dos dedos com a palma da mão, tanto que não é nem muito espesso aqui. Ou você pode botar isso aqui lá em cima na caixa de colimação, certo? Isso aqui eu já vi, pelo menos nas universidades que eu fui lá para treinamento e para pesquisa, mas pelo menos no Brasil nunca vi em hospitais. Então a gente viu a questão de filtros. Basicamente, onde o tecnólogo pode trabalhar com filtro seria nos exames específicos, como eu mostrei. O outro, que sim, vocês trabalham todo dia, toda hora, é a limitação do feixe. É limitar a área, né? Famosa colimação, certo? Por que é importante colimar, certo? Por quê? Primeiro, você diminui a área, mas você não concentra, tá? Eu já vi aluno achar assim, professor, mas na verdade eu estou concentrando a radiação. Não, você está bloqueando a radiação. Então, em vez de você produz 100, mas em vez de chegar a 100 no paciente, chega a 50, porque você cortou, você bloqueou com placa de chumbo a chegada da radiação naquela área que ficou em sombra, tá? Qual é a grande vantagem disso? Ainda que você não queira diminuir a radiação no paciente, tá? A qualidade da imagem, porque quanto menos radiação chegar no paciente, tá mais no caso aqui radiação desnecessária, porque está fora da anatomia de interesse, menos radiação espalhada ele vai ter. Ele não vai espalhar essa radiação. Se ele não vai espalhar, não vai chegar no filme. Então o filme vai ficar bem mais nítido, com maior resolução, certo? Então, claro que em primeiro lugar é diminuir a área, diminuir a questão de dose no paciente. E em segundo lugar é a qualidade, tá? Embora que muita gente pensa só na qualidade, mas não. Primeiro você está diminuindo dose no paciente e está ganhando muito em qualidade. Além disso, se o paciente não recebe essa radiação que ele vai espalhar e vai espalhar para o filme, ele também não vai espalhar essa radiação secundária para a equipe. Então, se você tem, por exemplo, o paciente está ruim lá, você tem um enfermeiro ambusando, né? Tá cuidando da ventilação do paciente e você está fazendo a radiação ali, fazendo os exames,
o enfermeiro, enfim, o técnico de enfermagem está lá com avental, protetor de tireoide, mas você está produzindo radiação, está batendo no paciente e está espalhando. Então, se você diminui a área, colima, você está beneficiando a equipe também. Ou você está fazendo um exame contrastado, que hoje tem bomba de infusão, tudo, mas eventualmente você tem que ficar alguém ali perto, uma fluoroscopia que fica todo mundo em volta na fluoroscopia também, a mesma coisa. Se você colimar a área da fluoroscopia, você está diminuindo a dose no paciente, está melhorando a qualidade da imagem e está diminuindo a dose no ambiente, digamos, a dose que vai inclusive para você. Tá? Então é muito importante a limitação, que é o que vocês normalmente estão acostumados. Tá? Como é que eu faço a limitação? Então eu tenho os diafragmas, certo? Poucos utilizam, né? E tem esses novos ali que eu mostrei para vocês antes, para determinados tipos de exame. Cones, que são mais comuns, e a caixa de colimação que já vem de brinde, né? Já vem presa lá sempre. Mas você pode usar qualquer um dos três ou até misturar. Eventualmente, você até pode dizer que o cabeçote e a ampola também limitam o feixe no momento que garante que o feixe vá só para baixo, só para a mesa, né? Ele também está colimando, está garantindo que a radiação vá só para baixo e está protegendo o resto, né? Apesar de ter um pouquinho de radiação de fuga, mas está blindando bastante. Então, o cabeçote também está limitando o feixe para baixo. O diafragma, mais simples de todos. Mais simples, às vezes é o que menos você encontra. Mamografia, já vi alguns diafragmas em mamografia para você fazer a localizada, para fazer biópsia e coisa, então às vezes é comum ter o diafragma no serviço de mamografia. Em radiologia convencional, até hoje não vi. Tá? O que é? É uma lâmina de alumínio, de chumbo, de aço, inox, enfim, tanto faz, tá? Com um orifício no meio. Simplesmente isso, certo? Ele pode ser circular, pode ser quadrado, pode ter um outro formato, né? No caso da mamografia eu já vi, ele é em meia-lua pequena, meia-lua grande, meia-lua na ponta, meia-lua no meio, né? Já vi vários formatos, certo? E, inclusive, ele é usado direto lá na caixa de colimação, ou se tu não tiver caixa de colimação, o cabeçote tem lá aquela ranhura, né? Aquele detalhezinho para você encaixar ali, né, dos dois lados e colocar e tirar facilmente, tá? Embora seja facilmente, pouca gente usa. Então, eu posso ter um diafragma sem filtro, só com um buraco, ou eu posso até ter uma técnica em que eu tenha um filtro, ou seja, eu tenho uma placa de chumbo aqui, ou de alumínio, para filtrar e alterar, além da filtração total que já está no aparelho, tá? Então, uma filtração para um fim específico. Pode ser redondo, pode ser retangular, pode ser quadrado, pode ser meia-lua, certo? E qual é a vantagem do diafragma, inclusive, que eu gosto sempre de passar, né? Porque muitas vezes o pessoal já vai direto para a caixa de colimação, cone, e esquece o diafragma. Ah, para que qualquer diafragma? Se eu tenho um diafragma móvel, né? Que é a caixa de colimação. Primeiro, o diafragma ali, ou a caixa de colimação, ele é sempre quadrado ou retangular. O diafragma que eu posso fazer redondo, posso fazer outro formato. Outra questão, o diafragma é uma placa de alumínio, sei lá, 2 milímetros é o suficiente, com um furo, um desenho no meio. Isso, num hospital de médio, grande porte, você vai lá para o pessoal dos serviços gerais lá, que conserta as camas, solda a cama, né? Arruma a porta, arruma os carrinhos de comida, não sei o que, chega lá e diz, ó, tu me corta um pedaço de alumínio, assim, desse tamanho para me encaixar, faz um furo redondo aqui, ou faz um furo quadrado mais embaixo, ou faz um furo triangular, porque eu quero fazer um exame de mão, de pé, de não sei o que eu preciso disso, ele vai lá e faz. Você pode fazer em casa, digamos assim, tá? E ninguém usa, ninguém se importa do tal do diafragma, só que ele é fácil de fazer, você pode fazer. Com o filtro, sem o filtro, entendeu? Você pode deixar um furo para passar radiação e passar a luz para você enxergar também, né? Porque se você botar o filtro, você não vai enxergar a luz, tá? E qualquer formato, tá? E em qualquer lugar, você pode ter, o furo pode ser aqui do lado, não precisa ser no meio, pode ser onde você quiser que saia mais radiação ou menos radiação. Então o diafragma não é muito falado, coitadinho, né? Às vezes é usado em mama. Então, o cone, acho que vocês estão mais acostumados a usar, né? Para fazer seios da face, por exemplo, é comum. Então, o que ele é? No fundo, ele é como se fosse um diafragma,
Só que como ele é comprido, em vez de você bloquear a radiação no início, ali onde está saindo, você vai bloquear ou delimitar a área lá no final, tá? Além disso, o cone também permite que você tenha a distância foco-paciente, que às vezes é interessante. Então, por exemplo, na odontologia, você tem aqueles 6 centímetros, não 6 centímetros é abertura, mas você tem aqueles 20 centímetros ali do cone, né, do aparelho, então você encosta no paciente, então você mantém sempre a distância. Tá? Às vezes um seio da face, eu já fiz seio da face há muito tempo, acho que mudou um pouco, né, porque depois fui fazer uma outra vez, já não era assim. O técnico lá colocou aqui atrás, fez póster anterior, e colocou a minha cabeça lá bem apertado, porque ele botou o cone e o peso do cabeçote um pouco assim, né, empurrando contra a mesa para fazer os seios da face, certo? Então também ali já manteve a distância, já delimitou a área, né, naquele tamanho fixo lá, certo? Então ele é melhor. Então ele, digamos assim, direciona, entre aspas, o feixe, tá? Ninguém direciona feixe, tá? Feixe não obedece nada, tá? Ele sai e vai para onde ele quer. Mas a gente direciona, entre aspas, ou seja, a gente bloqueia o que a gente não quer e aí corta bastante a radiação oblíqua. Então aqui a gente tem então, o cilindro, que é o comum, né? Que é o cilindro normal, reto, lá de cima a baixo. Já vi em alguns equipamentos móveis o cone aberto, que não serve para nada. Tá? Se ele fosse simplesmente reto aqui no meio, já era o suficiente. Tá? Ou se você quer essa boca de abertura, você faz aqui. Tá? Faz nessa distância aí. A única coisa é que vai diminuir o custo de material. Vai ter menos material. Mas só isso. Muito bem. E a mamografia, quem já viu alguns de mamografia, que nem redonda, muitas vezes é quadrado, né? Porque a paciente coloca a cabeça aqui. Então, e a ampola, ela é, o ânodo aqui é um pouquinho torto, né? Aqui é o filamento. Então ele é meio torto assim, então tem radiação para cá e bastante radiação para lá. Tá? Então por isso que ele é reto aqui, até pela cabeça da paciente, e mais aberto aqui para abrir a radiação para lá. Então os cones vão fazer o que? Ele não vai deixar que a radiação saia para cá, então você só tem radiação saindo aqui, certo? Quase que retinha, né? Então ele é melhor que o diafragma, porque o diafragma, deixa eu mostrar aqui então. O cone estreito, tá? E comprido, fixo. Esse cone aqui com uma boca maior, mas ele é móvel, tem esse botão aqui, então você sobe e desce aqui. E todo cone é um diafragma, tá? Ele é um diafragma, ou seja, ele tem isso aqui para encaixar na caixa colimadora. Tem chumbo, esse cinza escuro aqui é chumbo, então é alumínio ou inox com uma lâmina de chumbo. E no meio dele ele tem um buraco onde passa, ou seja, ele é um diafragma com um cone, a gente só chama de cone. Tá? E aqui tem um espessômetro que estava na foto, eu aproveitei. Então, o cone, o diafragma, quanto o diafragma tem essa boca aqui de abertura, então tudo que eu emito de radiação para cá é bloqueado pelo chumbo, pelo alumínio, e só o que sai lá de cima é que vem lá para baixo. Só que acontece, ele sai abrindo, então essa boca final aqui, onde é irradiado, ela é grande, tá? Já o cone, o que acontece? Ele tem uma boca, pode até ser uma boca menor aqui, né? Tanto faz. Pode ser uma boquinha menor, um buraco menor. Mas ele também vai divergir. Só que você sabe que até aqui na saída dele, a radiação, a princípio, seria reta. Mas ele ainda assim vai divergir, tá? Porque tem uma linha reta daqui até lá. E daqui até cá. Então ele vai abrindo também, tá? Não vai manter sempre a mesma largura. Ele vai abrir, mas pelo menos até aqui na altura você tem. Então você garante que você sabe que está chegando mais ou menos a mesma quantidade de radiação naquela altura ali. Por isso que se encosta muitas vezes o cone na anatomia para ter certeza. Não, aqui eu estou dando só essa radiação, estou dando a mais, tá? Porque se você deixar o cone muito distante, a radiação abre, então em vez de você usar esse C, você já está iluminando aqui bem mais, certo? Então o cone eu sei que é um pouco mais do uso de vocês. Já o colimador, ele é como se fosse um diafragma variável, certo? Então, em vez de eu estar trocando um diafragma com um buraco grande ou um buraco pequeno, eu vou ali e faço a variação, certo? Ele tem lâminas de chumbo que se movimentam e você faz qualquer formato retangular.
tá? Ou quadrado ou retangular. Então, qualquer filme, 25 por 35, 18 por 25, 15 por 18, 18 por 23, né? 18 por 23, 23 por 35, 35 por 43, ou seja, você faz qualquer tamanho, quadrado ou retangular, certo? Mas, de novo, retangular. Ah, mas se eu quisesse um buraco redondo, como se fosse o do cone, a caixa de colimação não faz, você tem que usar um acessório. Então, se você quisesse algo especial, você teria que construir um diafragma. E como eu disse, é fácil de fazer qualquer, como é que chama isso? Serralheria, coisa que você poderia pedir para fazer, uma coisa simples. Então, você vai ter duas placas que giram lado a lado, né, em pares, então horizontal e, entre aspas, vertical, né? Na verdade seria anterior, posterior, lateral para quem está vindo de frente. Então, com isso você faz a área aqui que você quiser. Se você quiser esse retângulo, se você quiser um quadrado e assim por diante. Então, é muito útil por causa do tamanho do filme, mas se você quisesse um formato diferente, por exemplo, você não conseguiria. Você teria que desenhar um diafragma específico, tá? Mais ou menos como é usado na radioterapia. Quem já estudou um pouco de radioterapia sabe que é feito, às vezes, partes de chumbo, né, peças de chumbo, para bloquear a radiação e proteger algum órgão vital. Então, no caso ali, é para bloquear, né? Você não quer que passe a radiação. Por outro lado, tem os multilif, né, que é aquela radioterapia conformacional, em que você tem lâminas de chumbo que se mexem, né? As lâminas se mexem e elas vão fazendo o formato que você quer. Então você tem o desenho que você quer de radiação sendo emitida, ou seja, seria um diafragma totalmente conformável, tá? Então, que no caso da radioterapia é muito útil, né, muito eficiente. Para nós, hoje a gente usa esse colimador aqui que é retangular, faz qualquer formato retangular, ou então se a gente precisasse de algo especial, quem sabe, não sei, eu quero radiografar o rim e proteger o resto, quero radiografar, por exemplo, pelve e proteger gônadas. Como é que se faz? Né? Isso tem aqueles filtros que eu mostrei de exames, existem alguns filtros que você coloca lá no cabeçote, ele bloqueia a radiação em algumas partes, tá? Que seria equivalente à posição das gônadas, por exemplo. Tá? Então existem também para isso. Então é interessante a gente ver que existem acessórios que te permitem proteger o paciente, certo? Ou seja, eu posso variar a radiação, não mais exatamente em qualidade lá, porque eu mexi em KVMA, mas pelo menos no formato ali na área irradiada. Então você tem normalmente uma caixa de colimação, né, com os botões que você gira para abrir e fechar aqui as lâminas, certo? Geralmente essa caixa também tem uma espécie de diafragma, ela mesmo já bloqueia um pouco essa radiação aqui, tá? Porque não interessa, ela já sabe que essa radiação que vai sair além dos 43 centímetros, 45 centímetros do filme, então não adianta você ter ou deixar essa radiação passar. Então você já começa com o diafragma aqui. E depois, se você quiser, ainda pode botar um cone aqui embaixo, né? Usando ali aquela reentrância ali, aquela gaveta, aquele suporte. Então aqui tem uma caixa de colimação, aqui tem outra, a mesma vista de lado, né? Certo? Aqui alimentação para a lâmpada. Certo? E para que a lâmpada, né? Para que precisa da lâmpada? Então, a questão é, você não consegue enxergar onde a radiação vai. Aí você bota um diafragma, você bota um cone, você fecha a colimação, e aí você não sabe se você está irradiando exatamente o paciente no local correto, você não está cortando nenhuma anatomia de interesse. Então existe uma lâmpada, que quando você dispara a lâmpada, o que acontece? O ponto que a lâmpada está, que é lateral, e mais o espelho, não é exatamente o mesmo ponto focal aqui de cima, certo? Então, o que acontece por causa do espelho? Essa coincidência aqui que eu consegui desenhar não é a mesma. Então, onde você ilumina não é exatamente onde você irradia, certo? Então, o que acontece?
técnico, tecnólogo tem que saber disso, tem um teste de controle de qualidade para saber a coincidência do campo. Por quê? Porque você ilumina este campo, certo? Você coloca a anatomia do paciente aqui, tudo dentro, vai aparecer tudo direitinho como você quer. Mas quando você dispara, a radiação tem um erro, ela, como eu digo, corre, digamos, aqui para o canto esquerdo, tá? Ela desce aqui para o canto esquerdo, ou seja, você tem uma diferença de 1 ou 2 centímetros para a esquerda, 1 ou 2 centímetros para a direita. Isso pode ser para cima, pode ser para esse lado, pode ser para qualquer lado, tá? Mas o importante é que você tem que conhecer, através do teste de qualidade que é feito, para que lado corre essa imagem. Significando o quê? Que se eu tiver que colocar a anatomia do paciente, eu tenho que colocar essa anatomia pensando em que a radiação vai pegar aqui embaixo, né? Então, eu tenho que marcar a luz, não aqui, quando eu achava que estava a anatomia, eu tenho que acertar a luz mais embaixo. Tem que lembrar que não adianta a anatomia estar aqui em cima, porque a radiação vai pegar aqui embaixo. Então, eu tenho que dar uma folga, certo? Todo mundo vai dizer, não, professor, a minha anatomia é assim e eu faço assim, ó, eu abro o campo, eu deixo aqui um palmo de distância da anatomia, que aí eu não erro nunca. Daí não serve a colimação, porque a colimação é o quê? É você fechar direitinho no paciente, na anatomia de interesse, para não irradiar em volta, não dar dose no paciente, não dar radiação espalhada e não estragar o teu filme ou perder a qualidade do teu filme. Então, o que você tem que fazer? Tem que fazer o controle de qualidade, ver o resultado e lembrar, eu quero a anatomia assim e a radiação corre para o lado. Então, se a anatomia está aqui, eu tenho que botar aqui. Se está aqui, eu tenho que correr 1 centímetro ou 2, certo? Não é um palmo, não é um palmo, é um dedo só, ou 2 no máximo. Então, mas você tem que saber, é 2 em cima, 2 embaixo, 2 aqui, 2 lá, onde é que é. Então, você tem que saber através do exame. Assim, você está sempre diminuindo a dose no paciente, está melhorando a qualidade e não está perdendo o exame porque errou na hora de cortar. Principalmente para um exame de tórax lá que você usa o 43 centímetros do filme na estica, né? Um abdômen você usa ali, se desse 44 era melhor, porque senão não cabe no filme. Então você usa na estica, então tem que saber justamente posicionar a luz e saber onde é que está a radiação, tá? E aí dizer, não, eu tenho que colocar a luz um pouco fora da anatomia, um dedo fora, um dedo a mais, porque a radiação, e obviamente o filme que vai embaixo do mesmo jeito, né? O filme vai ficar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, por causa da radiação, certo? Então você tem que conhecer seu equipamento para não perder o exame por corte de anatomia e ainda diminuir a dose com a colimação correta e melhorar a qualidade da imagem. Agora chegamos lá embaixo da mesa na grade, certo? Então, como é que funciona uma grade antidifusora? Que também basicamente todo mundo usa, né? Tirando os exames que são feitos em cima da mesa, que pode ter problema de qualidade, então tem que entender por que o exame em cima da mesa é diferente do exame embaixo, né? Por causa da existência da grade, exame no leito também é diferente. Então, o que acontece? Então, a grade ela tem um espaço em branco, ou rádio transparente, digamos assim, e tem a lâmina de chumbo aqui. Então, claro que a radiação que vem reta direto lá da ampola, se bater aqui no chumbo, não vai atravessar, porque tem uma altura suficiente esse chumbo. Mas se vier aqui pelo espaço em branco, como se fosse um túnel, vai passar e atingir o filme, certo? Então, o primeiro problema da grade é que ela vai criar uma imagem, ela vai radiografar a grade junto com a anatomia do paciente. Então, eu teria esses riscos aqui no meu filme, né? Que a gente chama de filme gradeado. O filme saiu gradeado porque saiu com as linhas da grade. Por outro lado, a radiação que interagiu com o paciente resolveu devolver para nós, em forma de radiação secundária, radiação espalhada, ela vem geralmente obliquada, tá? Vem em ângulo. Então, quando ela vem em ângulo, ela vai bater na parede de chumbo aqui e também não vai atingir o filme. Então, a grade antidifusora é como se fosse um filtro da radiação que está no ar, certo? A radiação já passou pelo paciente, ela vem toda torta lá, para cá, algumas coisas retas,
e eu consigo, certamente, filtrar essa imagem que está no ar, ainda está circulando, né? Na forma de radiação, e consigo filtrar e dizer, não, essa parte da imagem que é a radiação oblíqua, eu não quero, não chega no filme. Ou no detector, se for digital, não tem problema nenhum, mesma coisa. E essa parte aqui passa e chega no filme. Então é como se fosse um filtro de radiação espalhada, tá? Então é muito útil, muito importante. Só que, se ela ficasse parada, ia marcar o filme, né? A gente diz o filme tá gradeado, tá? É que seriam os artefatos, né? Do filme. Então o que acontece? Então se eu fizesse o disparo, tivesse um fio aqui, por exemplo, né? Quando eles estavam testando o uso da grade, usaram um fio de cobre, aí viram, não, o fio marca aqui a imagem, vou ter a fotografia do fio, não me interessa. Só que se eu movimentar, isso aqui é muito rápido, na verdade, em vez de eu marcar bem a imagem aqui, eu vou marcar o fio aos pouquinhos aqui, bem rápido. Então, em vez de ter uma imagem preta aqui, né, porque ele ficou parado recebendo a radiação, eu vou marcar pequenas imagens fora de foco, digamos. Bom, um fio e uma lâmina, em termos de sombra, é a mesma coisa. Então, se eu fizer o movimento, essa lâmina também vai movimentar, também vai gerar uma sombra final, que na realidade é uma sombra muito tênue. Então, eu posso usar a lâmina, não atrapalha na questão da imagem, né? E vai bloquear a radiação espalhada, que vai vir assim, certo? Mas eu tenho que movimentar. Então, se a grade não movimentar, você já sabe, né? Vai atrapalhar seu exame. E aí tem que cuidar. Quando você está fazendo o exame, se você tem book mural e book de mesa, você tem que sempre... Preparou o paciente, foi para a mesa de comando, preparou KV, MA, viu que é tempo, foco fino, grade, para e olha de novo. Tensão tá certo, KV tá certo, corrente, tempo, foco fino ou grosso, se puder escolher. Grade, escolhi a grade certa, ok, então agora eu posso disparar. Sempre tem que fazer um double check, não simplesmente 70 kV, 100 MA, 10 milissegundos, foco fino, dispara. Não, fazer um double check, olha, fez tudo, para, agora vai de novo, tá. Porque se a grade ficar parada, você perde o exame, tem que fazer de novo, certo? E ela é importante para justamente tirar a radiação espalhada e melhorar a qualidade da imagem. Certo? Então, ela tem um material radiotransparente, então não é vazia, ela tem um material que absorve pouco a radiação, certo? E o material radiopaco, que é o chumbo normalmente, mas pode ser de aço, enfim, o que for, tá? Que é da ordem de 35 milímetros e, desculpa, o transparente é 35 e o chumbo é 0,5. Mais ou menos, depende do que o fabricante quer desse espaçamento, que é a razão de grade. Tá? A razão de grade é justamente essa distância pela altura. E normalmente a grade não tem mais do que 10 milímetros, tá? Tem menos do que isso, 3, 4, 5 milímetros. Certo? Então é importante saber a razão de grade. Então, a vantagem da grade é que ela tira normalmente em torno de 80% da radiação espalhada. Por quê? Se ela tiver a razão 1, o que é 1? É 1 de largura por 1 de altura. Qualquer feixe de 45 graus ou menos passa e atinge o filme. Se ela tiver razão 10, ou seja, 1 de abertura por 10 de altura, a radiação tem que entrar no máximo a 5,7 graus. Se entrar a 6 graus, já bate na parede da grade, já não passa. Tá? Então tem que ser praticamente em linha reta. Que geralmente é o que você usa, 8, 10, 12. Até porque depois 12, 14, 16 você melhora, mas muito pouco. Se ela é de alta razão, também tem um problema. Ela tem muita lâmina de chumbo. Então você tem pouca área para passar a radiação boa, né, que você quer, e muita área para bloquear. Significa o quê? Que além da radiação secundária, você também vai bloquear a radiação que você quer. Isso significa que você tem que aumentar a corrente para gerar mais radiação, para mais radiação chegar no filme. Senão, chega no paciente, mas não chega no filme porque a grade está absorvendo, certo? Então,
alta razão, 12, 14, 16, tem suas vantagens, mas você tem que aumentar a dose no paciente. Mas na maioria dos casos, compensa esse aumento de dose no paciente pela qualidade de imagem. Bom, como a radiação é divergente, ela vem nesse ângulo, e se você botar aqui as lâminas exatamente paralelas de pé, o que acontece? Se você tiver uma razão de 10, 12, esse último ângulo aqui não vai entrar aqui na grade, já vai bater. Por isso que as grades são focadas, ou seja, elas são inclinadas para acompanhar esse ângulo aqui do feixe. Então ela é reta aqui no meio, porque o ângulo é pequeno, e à medida que esse ângulo vai aumentando, ela vai inclinando para justamente não bloquear, deixar só passar aquela radiação. Certo? Por esse motivo que a grade tem que ter um certo cuidado na hora de usar, tá? Porque senão você pode perder o exame porque usou mal a grade. Então, primeira coisa, o foco, certo? A princípio, as grades não são feitas para serem retiradas. Elas estão presas lá na mesa ou no book mural, não é para você mexer. Mas vai que você, sei lá, compra um equipamento mais barato e o fabricante vai dizer, olha, meu equipamento é o seguinte, em vez de você comprar 2 grades, você compra uma. Usa na mesa, quando usar no book mural, você tira e leva para o book mural. Certo? Então, em vez de pagar 2, paga uma, sai mais barato. Sei lá, R$500, R$1.000 mais barato, R$5.000 mais barato. Aí você tem dúvidas, fica você lá que nem um tonto, trocando para lá e para cá. Só o que acontece? Mesa, 1 metro de distância, basicamente. 1 metro, 1,10 m, enfim, né? Nessa hora. Book mural, eu nunca sei, técnica americana e tem a técnica alemã, né? 1,50 m, 1,80 m. Ou seja, não pode ser a mesma grade. A grade de mesa de 1 metro, ela funciona bem em torno de 80 centímetros, 85 para você fazer em cima da mesa, até 1,15 m, 1,20 m. Então, grade focada para mesa, 85 a 1,10 m, 1,20 m, não dá para usar no book mural, porque um book mural tem que ser foco de 1,50 m, 1,80 m, alguma coisa assim, certo? Então, primeira coisa, fora de foco. Onde você pode errar o foco também? Não sei se alguém já trabalhou com chassi que tem grade junto. Tem chassi que vem a grade colada junto para você fazer, por exemplo, na UTI, certo? Vai sair gradeada? Vai, porque a grade não vai tremer, então vai sair gradeada a imagem. Mas mesmo assim, você tem lâminas de chumbo bem fininhas que vão te permitir praticamente fazer desaparecer essa linha de grade lá no filme. Então você tem filmes, chassi, né, cassetes que tem a grade acoplada. E aí o que você tem que fazer? Saber o lado certo, primeiro, né, não vai errar o lado, né? E segundo, saber que se aquela grade foi feita para, digamos, 85 centímetros até 1,10 m, 1,15 m, você não pode usar ela com cabeçote a 50 centímetros, 70 ou a 1,5 m, né? Porque você está indo lá no leito ou na UTI, etc. Certo? Então, é um lugar onde você pode errar a distância de foco da grade. Então, por isso tem que saber. Certo? Errou, a imagem vai sair ruim. No centro, normalmente, não vai ter problema. Você vai notar isso nas bordas. A imagem vai estar num degradê, vai estar escura no meio e vai clareando para a ponta. Aí o que vai ter que fazer? Fazer de novo o exame, lá se foi a nossa proteção radiológica, né? Certo? Outra coisa que pode ser comentado, então, é isso. Não trocar a grade, não tirar a grade dos books, mas se por acaso tiver algum tipo de exame que permita isso, tem que cuidar muito, certo? Sempre cuidar na hora de colocar. Ou se você vê a manutenção, se o cara está lá desmontando o aparelho e arrumando para você, você fica de olho na hora de ele botar a grade, se por acaso ele não errou. E se ele arrumar, trocar, fizer alguma manutenção, na mesma hora que ele terminar, faça um teste. Já faça um teste para ver se a grade não ficou virada, tá? Já faz um teste, que ele já está ali, ó, não deu certo, você botou o contrário, o senhor, por favor, venha e vire para mim. Tá?
Então, por exemplo, se eu inverter a grade, né? A grade está aqui invertida. No meio vai passar radiação e nas bordas não vamos ter radiação, tá? Porque ela foi invertida. Outra coisa também, uma vez já aconteceu comigo, certo? Que ela tá fora de alinhamento, digamos assim, tá? Fora do eixo. Isso aconteceu uma vez porque na hora de fechar o book mural, na verdade não é que a grade ficou fora do alinhamento, era o filme que junto com o cabeçote ficou fora do alinhamento, tá? Porque na hora de eu empurrar a gaveta com o filme, na hora de fazer o empurro, não deu aquele clequezinho final, sabe? Aquela batidinha, plaque, final. A gente fez uns 2 ou 3 exames, não, era teste só com aluno, né? Aí bateu primeiro no fundo, na segunda não bate pra fazer barulho, daquela empurradinha, mas não bateu no fundo, não fechou. Aí quando a gente foi pegar, processamos a imagem, fomos ver o que aconteceu, tinha, justamente no caso, era um degradê, né? Começou, a imagem estava boa no meio, como as outras que a gente fez, que a gente estava testando diferença de KV, de MA, enfim, com o Fantoma, e aí ela foi ficando mais clarinha, por quê? Porque a radiação estava sendo bloqueada por causa do ângulo, né? Porque ela era focada e estava fora do eixo do raio central. Aí foi ficando fraquinho. Aí a gente olhou o que foi, ampola, não sei o que. Aí olhamos as duas imagens, a imagem boa que a gente tinha feito antes, a nova imagem, olhamos. Aí vimos qual é a posição. Ah, a posição era para cá, era mais distante, né? Mais distal da gente, né? Então significa o quê? Porque justamente o filme não foi empurrado até o fim. Então daí a gente descobriu o erro, né? E aí eu sempre também, né? Como é que é a história vivida é diferente da história contada, né? Então como eu vivenciei isso, eu posso contar de um pequeno erro de você não alinhar raio central, né? Cabeçote, filme, tá aqui embaixo, e eventualmente a grade. Tá? Tem que estar tudo alinhado no raio central, porque senão você pode perder. Tá? Por fim, também nós temos a questão do desnivelamento da grade. O que pode ser de desnivelamento? Pode ser só amassado, tá? Aqui, claro, aqui está um ângulo assim, né? Quando tivesse, por exemplo, lá no paciente, o paciente está deitado na cama, e você bota um travesseiro para não ficar desacomodado o paciente, né? E aí com o travesseiro o chassi fica torto, etc, etc, né? E aí se tem grade fica torto. Mas pode ser só um erro, um amassamento, né? Se essa grade for tirada do lugar, cair no chão, amassar, ela vai amassar essas pontas aqui de chumbo, já vai bloquear a radiação, certo? Então, e aqui qualquer pequeno milímetro de desnivelamento já vai, como está mostrando aqui, bloquear a radiação. Então você não vai conseguir ver esse erro, né? esse amassamento, mas de repente vai aparecer lá na imagem. Que pode ser tanto geral, como eu mostrei, como pode ser só um pedaço aqui amassado. E aí embaixo no filme você vê que o filme fica sempre mais clarinho, mais branco, porque não está chegando a radiação ali, certo? Então são estes os principais erros, né, com grade, tá? Que a gente tem que cuidar, certo? Inclusive, por exemplo, mamografia você tira a grade quando faz o zoom, né? Quando faz a ampliação, que a gente já fez mamografia ampliada, né? Que você muda o suporte, muda ali também o compressor, faz toda uma alteração ali no equipamento, nos acessórios para fazer a mamografia ampliada. O que acontece? Uma das coisas que você tem que fazer é tirar a grade da mamografia. Por quê? Porque a mamografia foi feita para a radiação aquela que está a 60 centímetros de altura, etc. No momento que o filme muda de posição, etc., você tem que tirar a grade, senão vai bloquear tudo. Tá? Então, por isso tem que tirar. Certo? Então, finalizando, existem acessórios que o correto seria usar, de acordo com o paciente, né? De acordo com a patologia, você tem que fazer o ajuste, né? Por isso que a gente estuda tanto, né? Para fazer esses ajustes quando a coisa sai do padrão. Podem ser os filtros, pode ser a colimação, tá? Só a colimação, às vezes só precisa do filtro, porque você já vai fazer a abertura total, 35-43, então não tem o que colimar mesmo. Então pode ser só filtro. E também a questão de cuidados com a grade antidifusora, tá? Para evitar então que a grade, que é
um ótimo acessório que limpa a sua imagem, digamos assim, né, da radiação espalhada, se torne algo que acabe estragando, digamos assim, né? Só piorando a imagem em vez de melhorar, porque está amassado, porque está torto, porque está fora do centro, porque usou uma fora de foco, ou qualquer coisa desse tipo. E aí, com tudo isso, se você usar corretamente, certo? Você vai melhorar a qualidade da imagem. Você vai ter menos radiação espalhada, você vai ter menos radiação incidindo no paciente que vai gerar espalhada, certo? Você vai conseguir ter filtros que vão dar mais, diminuir os fótons de baixa energia, ou seja, ter uma quantidade de alta energia maior, e com isso também dá mais contraste, certo? E também ter a questão da compensação, né? Como a gente mostrou no exame de pé, de mão, ombro, cabeça de fêmur, ali que a gente mostrou os exemplos, que também te permitem fazer com que você melhore a qualidade, diminua a radiação que está chegando naquelas partes moles ali e dê mais destaque ali no osso, com isso melhor qualidade, certo? Além do que o paciente agradece, você dá menos dose, né, menos risco de contrair uma patologia radioinduzida, até mesmo um câncer. E se você tem equipe e você faz parte da equipe, mesmo atrás do biombo, escondidinho, você vai receber 0,01% da radiação espalhada pelo paciente, certo? Ou seja, não é zero, é muito, muito pouco, mas você vai receber. Se você puder diminuir essa radiação, quem sabe, né? Bem melhor, tá? Então, sempre esses são os objetivos: qualidade da imagem e dose no paciente, certo? Agradeço a todos que assistiram esse vídeo e a gente continua com mais uma aula na próxima semana. Obrigado.